trabalho, né? Nós estamos começando a nossa tarefa de avaliação. Nós temos um grupo de 21 alunos e no início a gente tinha apenas 3 crianças com a escrita convencional e 18 que estavam em diferentes hipóteses da escrita. A minha classe é de educação de jovens e adultos. Eu trabalho com uma classe de 1ª a 4ª série. Trabalho numa escola rural e classe multisseriada. 3 já escreviam alfabeticamente e as outras estavam em várias hipóteses, né? Eu comecei com 48 alunos, porque eu tenho de 34 crianças, 30 crianças que escrevem convencionalmente, de uma maneira tranquila. Eu iniciei o ano com 24 alunos. Desses, poucos liam e escreviam convencionalmente. Esse ano eu estou com uma sala de 4ª série de crianças que nem todos estavam alfabetizados no início do ano. Desses 35, eu tenho 30 crianças que elas estão alfabetizadas, né? De 34 crianças, eu tinha 15 que não liam convencionalmente. Agora, 28 estão lendo e escrevendo. Metade com bastante autonomia. 15 são, assim, leitores fluentes. Neste programa, vamos tratar da avaliação no espaço escolar como uma prática pedagógica a serviço da aprendizagem dos alunos. A avaliação é uma questão fundamental na vida e na escola. É um tema importante, delicado e de difícil compreensão. A ideia desse depoimento é a gente conversar um pouco sobre avaliação. A avaliação tradicional, ela está muito apegada a uma ideia de que o professor ensina o melhor que pode, e o aluno é avaliado, ou seja, o professor não compartilha do processo de ser avaliado junto com a criança, né? Um segundo aspecto é que a avaliação tradicional, ela valoriza aquilo que o aluno sabe, pune o erro. Um outro aspecto da pedagogia tradicional, que eu diria que é insuportável hoje, avalia todos os alunos da mesma forma, com as mesmas expectativas, com as mesmas exigências, usando os mesmos critérios de avaliação. Chama-se de avaliação construtivista uma avaliação que é formativa, ou seja, que coloca a avaliação a serviço das aprendizagens. Colocar a avaliação a serviço da aprendizagem dos alunos exige compreender que o processo de avaliação é composto por diferentes momentos: avaliação inicial, avaliação de percurso e avaliação final. A avaliação inicial, também conhecida como diagnóstica, numa perspectiva construtivista, é uma das primeiras fases do próprio processo de ensino e consiste em observar, direta ou indiretamente, aquilo que os alunos já sabem, suas hipóteses, ideias e representações sobre o conteúdo que se quer ensinar. O conhecimento de como o aluno aprende e do que está aprendendo ao longo de todo o processo de ensino é que possibilita ajustar as intervenções e correções de rumo necessárias para garantir a aprendizagem. Vamos ver agora algumas cenas de um desses momentos de avaliação cujo objetivo é reorientar a prática docente. Então eu vou me preocupar em estar contando um pouquinho da Jaqueline, que é uma criança que tem informações de escrita, mas ela precisa de muita intervenção. Você vai pedir para ela escrever alguma coisa, ela escreve, ela tem a informação, só que, por exemplo, se você faz um texto ou uma escrita espontânea, assim, uma coisa que você não está lá perguntando para ela, isso sai coisa. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ela utiliza um número grande de letras. Deixa eu ver se eu entendi. O que você está dizendo é que se não tiver alguém pagiando a produção dela, ela produz abaixo da competência dela. O professor tem que ter uma atitude clara em relação a essas crianças
de deixar claro para as crianças duas coisas. Primeiro, que ele sabe qual é a competência dele e que ele não vai aceitar a produção abaixo dessa competência. Essa criança precisa ser tratada com um grau de exigência adequado àquilo que ela precisa. Você sabe mais do que está aqui, pode voltar lá e fazer de novo. Você já fez isso alguma vez? Assim, eu reviso com ela. Você está, na verdade, fazendo a manutenção do mesmo tipo. Você está vendo, ela está ganhando. Seria interessante que todo mundo que se sente identificado com a situação que a Conceição colocou, juntasse aqui, colocasse junto quais são as situações semelhantes que tem. Nós temos uma criança assim, que enquanto vocês foram... Quem que é? É o Kaique. Enquanto vocês foram conversando, a gente foi se olhando e falando, putz, é o Kaique, tá lá na sala dela, não é possível, né? Porque é o mesmo caso. Ele teve alguns avanços desde o começo do ano. No começo do ano ele estava escrevendo com uma hipótese silábica. Então o avanço dele foi bem nesta faixa assim, do valor sonoro, dele saber agora as letras e corresponder. Mas aí ele deu aquela aliviada no coração, sabe? Parece que pra ele tá tudo bacana. Ele tem até uma frase que ele faz assim pra mim e pra Cláudia. Aí, mano, põe no meu nome mesmo essa letra aí. Fala pra qualquer criança. Você não sabe escrever? Usa a letra do teu nome. E aí a gente fica nessa luta. O que eu faço pra essa criança ficar incomodada? Em setembro, a gente tinha ainda a preocupação com essas 3 crianças. E a gente tem o caso de uma delas, que é o que eu trouxe para relatar hoje, que é o do Kaique, que nós trouxemos até as atividades para mostrar, que ele tinha assim, uma preocupação muito grande durante muito tempo em escrever as palavras que ele precisava com as letras do nome dele, e para ele bastava isso. Inclusive, ele até falava para os amigos, usa a letra do teu nome. A gente até contou com as ideias, usa a letra do teu nome que tá bom, você se vira muito bem assim. E depois de uma das nossas reuniões, que a gente estava discutindo sobre carregar ou não algumas crianças no colo, porque talvez por isso que elas não avançassem, então eu e a Regina, a gente refletiu e viu que talvez fosse o caso do Kaique. Aí na segunda-feira nós voltamos com tudo, tiramos ele do colo, e aí deu uma avançada boa. Foi surpreendente, ele também levou um susto com a gente, porque logo de cara as duas já falou, não, vai, faz melhor que você é capaz. Tem a Jaqueline, que foi uma criança que eu já relatei aí, que ela tem todo o histórico, assim, de proteção, e que a gente, que ela utilizava qualquer coisa, e que ela precisava de muito monitoramento, que eu acho que, assim, deu uma deslanchada. E hoje eu vejo, assim, que ela tem muita informação. E eu vejo que a Jaqueline, né, é uma criança que vai, assim, o pouco que falta para ela vai conseguir. A gente tem, assim, dentro da escola a preocupação de uma continuidade e ela vai conseguir. Todas as vezes que você tem uma criança que você vê que tem alguma coisa errada, peça outro olho, peça ajuda a um colega, traga para uma reunião, certo? Ponha mais gente olhando, porque a nossa limitação é a limitação de alguém que só tem uma forma de olhar. Cada pessoa tem um olhar. A avaliação formativa, ela tem essa função reguladora, que permite escolher, definir, buscar os melhores meios para que o trabalho se realize de uma forma concreta, ou seja, para que a criança tenha ganhos e saiba, portanto, aprenda a ler e escrever. O final do ano é o momento em que devemos avaliar e explicitar até onde os alunos chegaram, pois essa informação é que deve orientar o ponto de partida do trabalho do ano seguinte. Essa é a primeira condição quando se busca trabalhar com alunos reais e não com um ideal. Só assim estaremos garantindo o direito de cada aluno a aprender. Inicialmente, eu tinha 38 alunos, saíram 2, entrou mais um. Então, eu terminei com 37. Desses 37, 30 leem e escrevem. 15 são, assim, leitores fluentes, têm uma preocupação muito grande quando escreve, com
com pontuação, com ortografia. Os outros 15 têm lá ainda seus problemas, né? Na hora de segmentar um texto, tem alguns problemas de ortografia, tem uns recém-alfabéticos, mas estão indo assim muito bem. Agora, a minha preocupação são com as outras 6 crianças, né? Nós temos 3 semanas de aula, eu ainda, sabe, boto fé nessas crianças, eu tenho, assim, quase que certeza que eles vão avançar muito até lá, sabe? Vou propor, eu falei que agora eu vou, assim, dedicar metade da aula para essas crianças, sabe? Porque eles têm que chegar no final do ano já lendo e escrevendo. As coisas que destacaram muito na minha sala foram os alunos leitores. Então, crianças que não liam no começo do ano, que levava livro para casa e a mãe lia. E agora, eles leem para a mãe, leem para o irmão, leem para o pai. Né? Uma mãe lá diz que perdeu o bebê dela, porque todos os dias ela lia para ele dormir. Agora ele fala boa noite, pega o livrinho e vai ler antes de dormir. Eu estou assim, extasiada com as crianças, com esse tipo de coisa agora, de ler o poema e ler para a classe toda e ler alto e estudar. Aquelas crianças que estão com dificuldades para ler, eles estão estudando e estão lá dando conta, estão soltando, porque parece que eles iam meio enroscando, né? E estão soltando. Então, isso eu acho que foi o maior destaque na minha classe. Eu iniciei o ano com 24 alunos. Desses, poucos liam e escreviam convencionalmente. E tinham, assim, muitas dificuldades. A dificuldade maior do grupo era a indisciplina, né, pelo próprio percurso deles, né? As dificuldades surgidas da própria trajetória, né, que era muito complicada. Todos eles eram alunos, assim, nos anos anteriores, que a escola não acreditava mais, né, marginalizados assim, pelo sistema, e bem no canto mesmo das classes. Eu estou terminando o ano com 24, 2 precisaram, pelo meio do ano, assim, sair para trabalhar. Eles continuam matriculados, mas um veio 6 vezes no segundo semestre e um outro, acho que umas 10 ou 12 vezes. E enquanto não tiver uma política aí para ver isso, né, resolver isso, eu não sei como que vai fazer, porque a necessidade nessa hora fala mais alto, né? Saíram para comer, né? Então, acho que só o que poderia resolver seria uma política governamental aí, né? O fato deles terem aprendido, de todos eles terem aprendido, deu assim, eu acho que deixa surgir assim uma esperança, uma certeza, né? Uma certeza de que eles são capazes de aprender. Se eles demoraram tanto tempo assim, a culpa não foi só deles, né? Eles estão assim lendo com muita autonomia. Eles já todos eles são sócios da biblioteca, agora eles não eram. Apesar que o fato de ser sócios não foi tão marcante. O marcante é que eles frequentem a biblioteca, né? Que eles vão lá e pegam os livros e levam para casa e que leem. A avaliação é ampla e envolve muito mais do que alunos e professores. Envolve a escola como um todo, os pais e a comunidade. Hoje nós vamos fazer uma reunião de pais. Eu convidei somente vocês porque eu quero a cada dia convidar um pouco de pais para estar conversando sobre a questão dos filhos de vocês. Eu acho que uma reunião assim pequena, a gente pode estar conversando mais, pode estar esclarecendo as dúvidas de vocês e o bate-papo fica mais gostoso, a gente pode estar ouvindo todo mundo aqui numa reunião com todos os pais. Então eu queria saber um pouquinho de vocês, como a gente está chegando no final do ano, um pouquinho assim da avaliação de vocês quanto a essa sala que a gente montou, que a gente conversou no começo do ano. Então eu queria assim, que vocês avaliassem, né, tanto os pontos positivos como os pontos negativos, que eu queria que você falasse assim, um pouquinho sobre o Jefferson, que você sempre foi uma mãe assim no início do ano muito angustiada pela questão do Jefferson não ler, não escrever. Então eu queria que você falasse um pouquinho do progresso dele. Olha, o progresso dele, Valéria, foi uma coisa maravilhosa para mim, tanto para mim como para ele. Porque o Jefferson, de primeiro, era uma coisa assim, ele não sabia ler, ele não sabia escrever. Então era assim, uma coisa muito nervosíssima para mim, porque eu passei muito, sabe, eu estava até perdendo as esperanças com meu filho. Ele começou a progredir mesmo. No começo não, mas depois ele começou a se soltar, sabe? E foi uma coisa maravilhosa.
Ele, nossa, hoje ele escreve, hoje ele lê, sabe? Ele lê tudo que você imaginar ele está lendo. O Daniel, ele melhorou muito, né? Porque o Daniel, ele não sabia ler, o Daniel não sabia escrever. Ele fazia lição, era chorando. E graças a Deus, esse ano, sempre ele faz a lição sozinho. Ele só espera o pai dele para fazer quando ele não sabe, né? Que tem dificuldade para fazer, aí ele espera. Eu ficava puxando as letrinhas para ele como se ele estivesse no pré. A, B, C, começando tudo de novo e dando os livros para ele. E falava, Alain, isso aqui é o A de quê? A de árvore. Era uma coisa impressionante. Na quarta série eu tenho que fazer isso. E dar o livro para ele, ficar do lado dele e falar que letra que é essa, que palavrinha que é essa. No entanto, hoje ele pega o livro e lê assim, você acabou de ver, né? Ele pega os livros, lê esses livros que você está mandando para ele, ele lê inteirinho. As lições, eu não preciso mais ajudar, ele não quer. Eu falo, Alain, precisa de ajuda? Não, mãe, se eu precisar eu te chamo. Hoje ele vem, mãe, tá certo? Tá. Para entender melhor as razões da organização da sala da quarta série, vamos ouvir a professora Thelma. Este programa não está sugerindo que as escolas devam esperar até a quarta série para ir formar classes com os meninos que ainda não se alfabetizaram, com as crianças que não se alfabetizaram. Muito pelo contrário. O que o programa propõe é que a instituição escolar se adapte às necessidades de aprendizagem de seus alunos. Isso significa que ela deve monitorar essas aprendizagens desde o início e deve oferecer apoio diferenciado a necessidades diferenciadas. Há crianças que precisam de mais tempo, há crianças que precisam de mais ensino, mas, de qualquer maneira, todas são capazes de aprender a ler e escrever. Ao primeiro sinal de defasagem, a escola tem que fazer um esforço para ajustar o ensino às necessidades de aprendizagem de cada um de seus alunos. Todas as crianças têm direito a um ensino ajustado às suas necessidades e cabe à escola se adequar a seus alunos e não os alunos se adequarem a alguma hipotética escola ideal. A única razão pela qual formamos essa classe é que a descrença na capacidade de aprender deste tipo de criança é tão forte no sistema escolar que nós precisávamos, de certa maneira, mostrar que eles são capazes de aprender. E eles mostraram isso. Todos aprenderam a ler neste ano. E quero também agradecer vocês por uma coisa que estava no fundo do baú. Por eles serem os alunos de primeira série, é um assunto que quase não se fala sobre o folclore, sobre as lendas. Então eu achei muito bonito, porque isso aqui é do tempo dos nossos avós. Então uma coisa que foi lembrada, né? Porque geralmente alunos de primeira série não é isso que eles fazem. Então eu achei muito bonito o trabalho de vocês. Eu sou o pai da Thaís, né? Em primeiro lugar eu queria agradecer a professora pelo esforço, né, desempenhado. Não só a minha filha, mas as outras crianças que aqui também estiveram, né? A meu ver, a minha filha não tinha assim uma desenvoltura grande com relação à leitura, né? Eu achava que seria impossível, né, no término desse ano, que ela viesse a ler. E foi uma coisa incrível que foi nos 2 últimos meses, eu acho que um empenho muito grande da professora que facilitou, né, e que ela viesse a ler. A Elaine vai completar dia 13 de dezembro 12 anos. Aí ela aprendeu a escrever faz pouco tempo, porque ela não escrevia direito. Ler, escrever, faz poucos meses que ela aprendeu. Ela não estava bem, não. Agora ela está bem. Ela lê mais, ela pega jornal. O livro, é difícil ela pegar o livro para estudar. Ela pega jornal, um monte de jornal, ela vai no bar do vizinho e pede jornal. Aí ela senta e fica lá, folheando e lendo, e eu da cozinha ouvindo, ela lê, só letrando. Já aprendeu a ler, escrever, ela escreve bem. A letra dela é muito bonita.
Dona Lúcia, a senhora acha que o fato de saber ler e escrever muda alguma coisa para a pessoa? Muda? Ah, muda bastante. E a senhora acha que é importante? É muito importante, porque quando eu comecei aqui, que eu não tive oportunidade de criança para estudar, que eu trabalhava na roça, eu não sabia nem escrever meu nome. Esses 3 meses que eu estou aqui, eu já sei escrever meu nome corretamente, já sei ler as placas do ônibus que eu vou tomar para mim ir para casa. Nossa, eu estou gostando demais, viu? É muito importante mesmo. Meu nome é Augusto. Quando eu fui para a 2ª série, eu não sabia ler. Aí eu comecei a ler na 2ª série e quando eu vou para minha casa, eu levo os livros da classe e leio na minha casa. Eu comecei a ler umas coisas, aí eu fui me esforçando para ler mais, aí eu consegui ler muito e eu leio gibi, os livros da professora e muita coisa eu leio. Para poder atender às necessidades de aprendizagem de todos os seus alunos, a escola precisa de um tipo de avaliação que não é a que normalmente é feita, que nós estamos acostumados a chamar de avaliação. Em geral, o que a gente chama de avaliação são decisões tomadas no final do ano sobre o desempenho escolar das crianças no ano que passou. Isso só serve para reprovar ou aprovar as crianças. A questão central é poder saber, em cada momento do processo de ensino, se o ensino está sendo eficaz, se os alunos estão aprendendo aquilo que se espera e, se não estiverem, o ensino precisa ser adequado às exigências da aprendizagem, porque não há possibilidade de diálogo entre o ensino e a aprendizagem, a não ser que haja uma avaliação permanente monitorando o processo.